Bom dia, na graça e na paz de nosso precioso Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós vamos responder às perguntas difíceis, as perguntas que a Bíblia responde. E a pergunta de hoje é: pastor, quem não entraram na terra prometida por Deus Pai? E quem não entrarão na terra prometida por Deus Filho? Esta pergunta é uma pergunta muito importante, meu querido. Essa pergunta é uma pergunta muito especial para que venhamos diante da Bíblia, lermos os versículos e respondê-lo com clareza para que você não venha ter dúvida. Livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 30, responde à primeira pergunta. Certamente, nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Olha a primeira resposta para você. A primeira resposta para responder à primeira pergunta sua: Josué e Caleb, os únicos que entraram na terra prometida, os que saíram do Egito pela servidão de Faraó, que saíram lá do Egito, que estava sendo maltratados, trabalhando como escravos na servidão de Faraó, pelas mãos fortes de Deus através do ministério de Moisés. Aquele povo recebeu uma promessa. Que promessa era esta? A promessa de herdar a vida naquela terra por nome Canaã. A promessa de herdar durante a sua vida as bonanças que aquela terra produzia. Porém, nenhum dos que saíram do Egito, da servidão de Faraó, pelas mãos fortes de Deus, através do ministério de Moisés, tiveram o privilégio de entrar naquela terra, a não ser Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos que tiveram o privilégio de entrar naquela terra prometida. E então, até Moisés, até mesmo Moisés, que era um instrutor, que era um guia, que era um ensinador dos mandamentos de Deus para as nossas vidas, nem Moisés teve o privilégio de entrar nesta terra. Apenas observou a terra que os vossos filhos iriam herdar. E então, meu querido, minha querida, nenhum daquele povo que saiu do Egito tiveram o privilégio de entrar naquela terra, a não ser Josué e Caleb. E agora para a segunda resposta, através da sua segunda pergunta, que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 21 e versículo de número 27, que diz assim: nela jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, 15. Porque de fora ficam os cães, e os feiticeiros, e os fornicários, e os homicidas, e os idólatras, e todo aquele que está amando e praticando uma mentira. Olha, aquele que não pode entrar na terra prometida por Deus Filho, por Jesus Cristo, desde a fundação do mundo, aquele que não pode entrar nesta terra são aqueles que praticam abominações, são aqueles que são cães, aqueles que são devassos, aqueles que são feiticeiros, aqueles que são fornicários, aqueles que são adúlteros, aqueles que são efeminados, aqueles que são idólatras, e todos aqueles que praticam iniquidade de mentira.
aqueles que amam a prática da mentira. Todos esses não entrarão na nova cidade celestial, que descerá como se fosse uma noiva adornada, preparada, arrumada, à busca do seu esposo. E então, meu querido, tenha vigilância, porque aquele povo que saíram lá do Egito, peregrinando pelo deserto, aquele povo, por desobediência e falta de fé, eles não herdaram uma terra que Deus prometeu a eles. Era uma terra que manda leite e mel, uma terra de Canaã, uma terra onde se plantava, se colhia, onde se produzia os seus mantimentos, criava seus gados, e os gados vinham a ter uma sobrevivência, uma fartura para aquela terra, para os participantes daquela terra. Porém, aquele povo não foram obedientes, aquele povo não foram obedientes da palavra do Senhor, traga pelos ensinamentos que Moisés ensinava ao povo, que eram os 10 mandamentos, que era a lei de Torá, que eram as tábuas dos 10 mandamentos, incluindo os 613 mandamentos. Nenhum daqueles entraram naquela terra por falta de vigilância na lei e também por falta de fé. Por fé foram salvos apenas 2, Josué e Caleb. Por fé, a Bíblia diz que Noé, divinamente inspirado pelas coisas que não se viam, ele construiu uma arca. Pela fé, ele salvou sua família, simbolizando uma nova terra, simbolizando uma terra de prosperidade, uma terra que se planta, que se colhe, que prospera, que germina e que dá seu fruto na sua própria estação. E de acordo com a segunda pergunta para a sua resposta aqueles que não entrarão na terra prometida por Deus Filho são aqueles que praticam impurezas, aqueles que são infiéis, aqueles que não estão de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Estes não podem entrar na terra prometida por Deus através de Jesus Cristo.